Olá, meu nome é Cleide Vitor Mussini Batista, sou professora da Universidade Estadual de Londrina e também psicanalista. E enquanto professora, da Universidade Estadual de Londrina, eu ministro uma disciplina chamada Práticas Educativas com Crianças de 0 a 3 anos. Fora isto, sou professora aposentada, 35 anos de magistério da Rede Municipal de Londrina, onde transitei desde a educação infantil ao ensino fundamental, bem como psicóloga da gerência de apoio especializado. E aí, então, vou dialogar um pouquinho com vocês acerca das aprendizagens dos bebês. Eu falo que é um tema que fascina, além de eu ministrar a disciplina, que eu tenho um encantamento, também atendo bebês no consultório. Então, para a gente poder pensar um pouquinho acerca das aprendizagens de bebês, eu vou estar dialogando e recortando com alguns trechos de alguns artigos ou capítulos de livros acerca da temática. E aí eu inicio com um trechinho para a gente poder pensar esse trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 3 anos. E aí, se a gente for pensar na nossa sociedade, no que diz respeito aos bebês, o lema qual é? É estimular precocemente, pois se considera que este tem uma capacidade cognitiva fantástica. Eu não quero e não queremos afirmar que isso não seja verdadeiro. Entretanto, eu tenho observado, tanto quanto fui assessora da educação infantil e eu tinha assim um olhar diferenciado para as práticas com bebês, bem como em relação à disciplina ou mesmo no consultório, eu tenho observado que os pais, na atualidade, têm buscado um espaço para que seus bebês se socializem precocemente e sejam estimulados cognitivamente. Além disso, com frequência, a gente pode observar alguns pais que têm seus bebês ou pequenas crianças como troféus, Assim eles dizem: o meu tem 9 meses e já está falando. Ele tem 10 meses, já está andando. E isso não é sem efeitos, porque causa em outros pais incômodos quando ele se depara que o seu de 10 meses não anda, o seu de 1 ano ainda não fala. Então, é para a gente poder pensar, e eu, enquanto psicanalista, a nossa preocupação é outra. Por que outra? Porque a gente tem que reconhecer nesse bebê algo além de neurônios a estimular para uma maior rentabilidade cognitiva. Meta, então, afinada com o ideário neoliberal que hoje prevalece. E aí eu faço uma indagação a vocês, professoras. Se os bebês se estruturam sempre da mesma maneira, que inflexões, que efeitos a entrada precoce em creches? Então, a indagação que eu convoco é: se os bebês se estruturam sempre da mesma maneira, que inflexões, que efeitos a entrada precoce em creches tem provocado nos mesmos? Para a gente poder pensar, então, nas aprendizagens dos bebês.
Se eles se estruturam e se estruturam da mesma forma, como podemos pensar o espaço da creche como um espaço que considera um sujeito em constituição e uma criança em desenvolvimento? Então, como organizar esse espaço, como pensar aí, né, essa questão das aprendizagens dos bebês? E aí, eu faço outra indagação, né, para provocar, né? Eu falo que é um diálogo para que eu possa provocar em vocês N pontinhos de interrogação, para que pensem e reflitam sobre o fazer, né? Sobre a prática de vocês com os bebês e as pequenas crianças. Então, a indagação é: como os bebês aprendem? Como será que eles se organizam desta forma? Como a gente pensar, então, essa prática voltada aos bebês e às pequenas crianças? E aí, eu trago essa questão de a gente considerar que ali, naquele corpinho, né, a gente tem, né, um sujeito se constituindo e uma criança se desenvolvendo, considerando que constituição e desenvolvimento são coisas distintas. Mas como a gente recebe no espaço, né, da creche um pequenininho, né, bem pequenininho, assim, alguns entram com 4 meses, outros entram com 6 meses, dependendo da licença, né, maternidade dessa mãe. Então, a gente recebe precocemente, né, o bebê, e aí a gente tem que considerar que, para além que esse corpinho ali não tem só uma criança em desenvolvimento, mas sim um sujeito se constituindo. E o que eu tenho observado nas andanças, não é? Nas creches, e dialogando com os profissionais que atendem os bebês, que se considera, né, que ali eu preciso promover o desenvolvimento dessa criança em termos cognitivos, né, em termos afetivos, em relação à linguagem, em relação à moral, ao social, né, e etc. E às vezes se esquece que ali também, né, tem aí um sujeito em constituição e que a gente precisa ter uma sutileza no olhar, né, para esta questão especificamente. Então, pensando nisso, eu trago uma equação, né, uma equação que não se equivale. Ou seja, eu tenho uma criança em desenvolvimento e um sujeito em constituição. E quando eu falo constituição, eu estou falando de estrutura psíquica, uma criança que está se estruturando. Então, por que eu disse que é uma equação que não se equivale? Porque eu posso ter uma criança que se desenvolve e um sujeito que não se constitui. E essa é uma preocupação minha também enquanto psicanalista. Por quê? Porque as crianças, né, precocemente, a gente tem aí muitos estudos e pesquisas que a gente pode pensar a creche também enquanto instituinte do sujeito, um espaço onde a criança possa se constituir, ou seja, eu posso prevenir riscos psíquicos, né? E aí, também alargar depois aí esse binômio educar e cuidar e se estender um pouquinho, que durante a minha fala, né, vou fazer essa extensão.